Olá, o vídeo que vocês vão ver agora foi uma palestra que eu dei para o canal Debates Filosóficos da Universidade Federal da Fronteira Sul, que teve a intermediação do professor Arturo Faturi. E nessa palestra eu falei um pouco sobre algumas razões pelas quais eu penso que o cinema pode contribuir com a filosofia, e também usei o filme Rashomon, do Akira Kurosawa, como o que eu chamei de um caso-teste, uma apresentação de uma leitura filosófica mostrando como esse filme em particular pode oferecer uma contribuição própria. Depois da palestra, a gente conversou um pouco, o professor Arturo fez algumas perguntas, e eu achei que esse vídeo poderia ser útil como uma espécie de introdução aos temas do nosso evento. Então eu estou compartilhando aqui com vocês também, e agradeço mais uma vez a oportunidade ao professor Arturo pelo convite, e espero que vocês apreciem. É isso. Obrigado. Até mais. Primeiramente, boa noite a todos. Mais um evento do nosso curso de filosofia e do programa de pós-graduação em filosofia da UFFS. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Jonas Tecchio, professor da filosofia do curso de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não vou apresentar muito do teu currículo, eu acho que o pessoal já mais ou menos te conhece, muito pelo que eu tenho falado, mas você é doutor em filosofia, trabalha com a filosofia do Wittgenstein, Stanley Cavell, filosofia contemporânea e filosofia e cinema, que é um tema que nos interessa e é o foco da nossa apresentação, da tua fala de hoje, né? Então o professor Jonas vai nos falar sobre filosofia e cinema e vai centrar a apresentação dele com comentários no filme de Akira Kurosawa, o filme Rashomon. Então, Jonas, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito a participação, e eu deixo contigo agora, vou colocar aqui a tua apresentação e eu vou sair de tela, né? Qualquer coisa, se tiver alguma coisa para comentar comigo, eu tô te ouvindo. Tá bom, obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer participar desse evento. Queria agradecer ao Arturo pelo convite. Espero que a próxima seja ao vivo aí com vocês, mas é sempre bom falar sobre esses temas e divulgar um pouco a pesquisa que eu tenho feito sobre cinema e filosofia aqui na URC. Será um prazer ouvir as perguntas de vocês. Bom, eu tenho bastante coisa que eu quero tratar, então eu vou passar diretamente à apresentação. Como o Arturo falou, a ideia, o que eu combinei com ele um pouco foi falar um pouco sobre as relações entre cinema e filosofia em geral. Esse é um tópico que eu pesquiso, e aí eu vou usar mais para o final o Rashomon, do Akira Kurosawa, como o que eu chamo assim de um caso-teste, para um exemplo de como um filme pode fazer uma contribuição filosófica. Eu vou recomendar para quem, eu acho que o Arturo já tinha recomendado, mas talvez alguém que esteja ouvindo depois, enfim. Eu e o professor Flávio Willigs, de Santa Maria, editamos há pouco tempo, foi lançado há pouco tempo, esse volume chamado Filosofia e Cinema, uma antologia. Nós editamos ele como um e-book e ele está disponível gratuitamente nesse link da UFPEL. Se vocês colocarem no Google o título e UFPEL devem encontrar facilmente. E nesse livro nós temos, eu e o professor Flávio, um ensaio introdutório em que a gente fala sobre a importância do cinema para a filosofia. Então eu vou estar, de alguma forma, ecoando algumas das coisas que eu disse aí, se vocês quiserem aprofundar depois. E tem um capítulo meu que é justamente o tópico, basicamente, da apresentação de hoje, em que eu detalho a minha leitura do Rashomon. Então, o que eu pensei em fazer foi, primeiro, vou pressupor que vocês todos viram o filme, é só isso que eu vou pressupor, tá? Eu vou tentar fazer a minha apresentação de tal forma que seja inteligível, mesmo que vocês não tenham lido esses textos, mas para quem tiver lido, eu espero, vai ser mais proveitoso, e se quiserem tocar, aprofundar algum tema do meu artigo, eu estou à disposição. E para quem não tiver lido, eu espero que sirva um pouco como um convite para vocês depois aprofundarem esses temas e aproveitarem essa antologia, que eu acho que é bem legal. Assim, no Brasil não tinha nada, até onde eu sei, com esse formato. Posso falar mais sobre o livro depois também. Então, eu vou começar falando um pouco sobre razões pelas quais, algumas das razões, eu acho que tem muito mais,
mas pelas quais eu acho importante que esse tema seja pesquisado, saber que o cinema, né, que filmes sejam tratados por nós, filósofos e filósofas. Uma razão que eu acho que é mais óbvia para todo mundo, não só na filosofia, mas em qualquer área, é que filmes têm uma vantagem didática que é, em grande medida, a razão pela qual eu imagino a maior parte dos professores se aproveitam do cinema. Né? É o fato de que as pessoas, sobretudo os jovens, os alunos, já têm contato com o cinema, com o audiovisual, e é sempre muito útil para nós poder tratar de um tema mais abstrato, talvez mais difícil, ou que exija um pouco mais de especialização a partir de um filme. Então, é um uso de filmes que é muito comum e que eu acho legítimo. Né? São basicamente usos instrumentais do cinema. Um filme que ilustra uma questão, um tema, um problema, uma posição, e assim por diante. Então, acho que essa é a razão mais óbvia e mais comum para se usar filmes. Eu quero apresentar brevemente para vocês algumas razões que eu considero mais filosóficas, ou mais filosoficamente relevantes do que essa razão que eu acho que é mais didática, assim, mais instrumental. A primeira delas eu vou introduzir falando um pouco dessa definição do termo cânone que eu peguei do Ruais, do dicionário Ruais. Vocês já devem ter ouvido a expressão cânone, né? A gente usa isso em expressões do tipo o cânone da música ocidental, ou o cânone da literatura medieval, que é um certo conjunto de obras que expressam essas épocas, essas culturas, né? Então, isso deriva originalmente de um termo grego usado para falar de modelos, até de réguas ou regras, foi expandido para padrões gramaticais e chegou no uso que a gente faz mais comumente agora, que envolve esse sentido de norma, princípio geral, maneira de agir, modelo, padrão, lista, catálogo, coletânea. Então, dentro dessa multiplicidade de sentidos, eu tento extrair como uma espécie de definição aqui para os nossos fins, essa ideia, tá? Essa minha proposta aqui. O que é um cânone? É um conjunto de clássicos. Clássicos podem ser de qualquer espécie, pode ser clássicos da literatura, da música, da pintura, do cinema, etc. O que é um clássico a gente pode discutir também, né? Mas é algo que leva algumas gerações para se estabelecer. É um conjunto, então, de clássicos ao qual pessoas de sucessivas gerações fazem referência e que transmite uma forma particular de ver o mundo, de dar sentido à existência humana. E a minha tese que eu quero oferecer para vocês aqui e tentar explorar em alguma medida é que essa função, que foi ocupada em diferentes períodos da nossa história por diferentes meios, por diferentes formas de manifestação artística, hoje em dia é cada vez mais ocupada pelo cinema, entendido de maneira bem ampla aqui, tá? Não só filmes narrativos, mas também seriados de TV, novelas aqui no Brasil, enfim, são conteúdos narrativos audiovisuais de forma ampla, assim que eu estou pensando um pouco em cinema, né? Não só os filmes, mas também pensem, por exemplo, em como, se a gente fizer a pergunta, assim, eu faço esse teste, às vezes, numa sala de aula com 60 alunos, e esse teste funciona melhor com uma amostra maior, né? Não só de filósofos, por exemplo, mas de pessoas de outras áreas. Quantas pessoas dessa sala leram o mesmo livro? Ou gostam da mesma música, do mesmo tipo de música? Quanto maior a amostragem, mais diferente vai ser, assim, mais difícil vai ser encontrar um ponto comum. Mas vai ser muito mais fácil encontrar pessoas que viram os mesmos filmes, pelo menos alguns, ou que viram os mesmos seriados no Netflix, ou seja lá o que for. Então, é nesse sentido que eu acho que o audiovisual tem ocupado uma função cada vez mais fundamental na nossa cultura. E isso é algo que eu detalho um pouco mais na introdução do livro, que eu citei lá no início, a ideia de que, assim, se a gente pensar que parte do que define a filosofia é uma busca por autoconhecimento, e se autoconhecimento é algo que não apenas indivíduos podem buscar, mas também sociedades, eu posso ter uma sociedade, uma cultura que conhece melhor a si mesma, e se o cinema é tão fundamental para expressar a nossa visão de mundo,
Então a filosofia não pode se furtar, eu acho, a investigar, dentre outras coisas, as formas de expressão da nossa cultura no cinema. Acho que é um locus privilegiado para que a gente obtenha autoconhecimento, para que a gente perceba o que a cultura está pensando sobre si mesma, quais são as nossas formas de expressar a nossa visão de mundo, o que nós achamos que é importante, o que é valoroso, que tipo de caráter nós respeitamos nas pessoas. Isso vai mudando ao longo do tempo. Antigamente era muito mais comumente expresso, talvez inicialmente numa tradição oral, depois numa tradição textual. Em diferentes culturas vai ter diferentes expressões disso, né? Algumas são mais orais, outras não. E eu acho que hoje, se tem algo que ainda, em alguma medida, cumpre essa função de uma forma quase global, quase universal, isso, claro, tem limitações, mas, assim, comparando com qualquer outra forma de arte, acho que é o cinema. Então, essa é uma primeira razão filosófica que eu acho importante levar em consideração para a gente investigar filmes, né, e audiovisual em geral. Sobre esse tema, eu quero citar uma passagem aqui. Aliás, eu não vou ler essas passagens inteiras para vocês, tá? Mas depois eu posso passar os slides, mas é um pouco, se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma depois. Essa é uma passagem de um teórico do cinema famoso, Irving Panofsky, que foi escrita em 1934, notem bem, quase, lá se vão 100 anos. E já em 34 ele dizia que são os filmes que moldam mais do que qualquer outra força isolada as opiniões, o gosto, a linguagem, as roupas e até mesmo a aparência física de um público, dizia ele lá, de mais de 60% da população da Terra. Hoje eu acho que isso se aproxima muito mais de 100%. Certamente não 100%, mas acho que é uma porcentagem muito maior. E aí a passagem continua dizendo basicamente que se as outras artes desaparecessem, assim, se houvesse um cataclismo e todas as demais atividades artísticas deixassem de ser produzidas, pouca gente lamentaria isso de maneira profunda, mas se isso acontecesse com o cinema, as consequências seriam catastróficas. E eu fiquei pensando, quando eu reli essa passagem hoje, eu não sei se é a experiência de vocês todos, mas é a minha, certamente, o que seria desse ano de 2020 que nós passamos em casa, quem teve sorte de poder passar em casa, pelo menos, né, isolado, se não fosse o audiovisual, né, se não fossem os seriados, os filmes, etc. A função que esse tipo de arte ocupa na nossa vida cotidiana, como regra, eu acho que é incomparável com a função que outras artes, como a literatura, a poesia, hoje ocupam, a música mesmo, né, no geral. É claro que tem exceções. Então, essa foi a primeira razão que eu acho importante que filósofos atentem ao cinema. A segunda eu vou introduzir com uma citação da Martha Nussbaum, que é uma filósofa norte-americana bastante influente, e que eu cito também no meu artigo, e detalho um pouco mais. Ela tem basicamente a ideia, ela defende que há uma limitação na prosa filosófica convencional, sobretudo no caso dela, na filosofia moral. Ela pensa que a filosofia moral profissionalizada, feita por meio de artigos, e, enfim, o que nós normalmente fazemos na academia, deixa de lado, simplifica demais certas questões e deixa de lado complexidades importantes das nossas vidas. Isso aparece um pouco nessa passagem, em que ela diz que pode haver visões de mundo que enfatizam a variedade, a complexidade, os mistérios, a beleza falha e imperfeita do mundo que não podem ser expressas adequadamente em prosa filosófica convencional, mas exigem uma linguagem, uma forma mais complexa, mais alusiva e mais atenta aos detalhes. Isso, claro, no caso dela, ela está pensando na literatura, especificamente, mas o que eu quero sugerir aqui é que a gente pode expandir isso. O cinema também é outra dessas linguagens mais complexas, mais alusivas e que pode ser usada para chamar a atenção para os detalhes e para a complexidade da nossa vida cotidiana, de uma forma que a filosofia profissionalizada às vezes deixa de lado. Então, a sugestão não é que a gente deva deixar de fazer filosofia do jeito que a gente faz na academia, que isso é inútil, não é nada disso.
mas que algumas questões, pelo menos, precisam ser tratadas por meio de uma linguagem mais complexa, e que as artes podem auxiliar nesse objetivo. No meu artigo eu cito também, além da Martha Nussbaum, a Cora Diamond, que é uma filósofa contemporânea que também tem defendido algo parecido. Defendido, quero dizer assim, ela tem, na verdade, os textos dela, em grande medida, são exemplos de tentativas de fazer filosofia profissionalizada. Ela publica artigos, capítulos de livros, enfim, mas sempre fazendo bastante uso, sobretudo, da literatura. Eu, inclusive, já conversei com ela uma vez, tive o prazer de participar de um evento que ela estava, e eu perguntei se ela não achava que isso podia ser expandido ao cinema. Ela disse que sim, com certeza, mas que ela particularmente não conhece muito o cinema e não fez isso, mas que ela entrevê que isso possa ser expandido nessa medida. E outra filósofa que eu acho que pode ser incluída nessa lista é... agora me fugiu o nome, eu já vou lembrar depois. Se o Arturo lembrar, pode me ajudar aí, que eu citei no artigo. Mas, enfim, tem uma tradição contemporânea de crítica aos limites da filosofia convencional, e eu já vou citar alguns autores que eu acho que se incluem nessa tradição. Acho que a gente poderia voltar até o Wittgenstein, que também foi um crítico de uma certa forma de fazer filosofia, e não por acaso eu acho que ele é bastante influente para todas essas pessoas que eu estou citando aqui, Cora Diamond, Martha Nussbaum, depois eu vou citar Stanley Cavell e tal. Acho que ele está na base, aliás, está também na base, como o Arturo falou no início, da minha concepção de filosofia. Então, no pano de fundo, acho que tem uma concepção talvez Wittgensteiniana da forma de fazer filosofia. Então, essas são algumas razões. Eu coloquei mais razões, de novo, na introdução do livro, e se vocês tiverem interesse, leram, quiserem fazer perguntas, eu volto a elas depois. Mas são razões que eu acho que o cinema é fundamental para nós, filósofos, hoje. Passar para a segunda parte, em que eu vou falar de algumas formas possíveis de se usar filmes para fazer filosofia, e eu vou dar alguns exemplos muito rapidamente. O nosso livro tem muitos outros exemplos, e vocês podem encontrar, tem até uma série inteira dedicada a isso, que é Filosofia e Cultura Popular, né? Uma série em inglês, Philosophy and Popular Culture, que tem vários volumes traduzidos em que se dedicam, por exemplo, a um seriado, né? Até desenho animado, Simpsons e a filosofia, Westworld e a filosofia. Então, tem bastante produção hoje em dia sendo feita, e que não muita em português, infelizmente. Essa foi uma das razões pelas quais a gente decidiu fazer essa coletânea, mas tem muita coisa boa sendo publicada lá fora e aos poucos chegando. Então eu vou dar alguns exemplos rapidamente e podemos depois detalhar, mas o mais importante, na verdade, eu quis criar uma espécie de listinha aqui de algumas possibilidades de usos que eu suponho vão dos mais comuns aos menos comuns. Isso é a minha suposição, baseada na minha experiência, pelo menos. O mais comum é esse que eu falei antes, ilustrar, assim, o uso de filmes para ilustrar um problema. Eu tenho um filósofo, um texto que eu quero discutir em aula, e tem um filme que é interessante para conectar de alguma maneira, mas o que é fundamental é o texto. O filme serve, como eu disse, instrumentalmente, como um apoio. Tem usos um pouco mais ousados e talvez menos comuns, que é usar um filme para testar uma teoria filosófica, mais do que apenas ilustrar, para de fato talvez comprovar ou refutar uma posição. Talvez mostrar que quando a gente leva a sério um experimento mental, por exemplo, se a gente de fato pensa nas consequências, isso acaba mostrando que tem um problema nessa posição. Também para rodar experimentos mentais, rodar entre aspas, né, filósofos usam muito essa ideia de fazer um exercício imaginário e extrair certas conclusões daí. Eu acho que alguns filmes são muito melhores do que... E, claro, a literatura também, né? A literatura, sobretudo, por exemplo, de ficção científica, são muito melhores, mais detalhados, mais ricos, ao imaginar um experimento mental em todos os seus detalhes. E também deixar clara a importância de certas questões. Às vezes, questões filosóficas podem parecer puramente abstratas, o problema do livre-arbítrio, o problema do fundamento do mal, questões metafísicas, e aí quando a gente coloca isso numa situação
imaginada de forma bem detalhada num filme, mostrando como isso gera consequências na vida das pessoas, fica mais claro qual seria a consequência de uma certa concepção filosófica. E por último, eu coloquei como uma interrogação a ideia de que alguns filmes, não todos, mas que alguns pelo menos possam ir além e fazer filosofia em algum sentido, né? Fazer contribuições filosóficas próprias, em seus próprios termos. Não necessariamente contribuições originais, no sentido de que elas nunca teriam sido feitas na história da filosofia, mas que não foram necessariamente influenciadas por filósofos, né? Que talvez alguns cineastas, e aí eu quero incluir, pode ser desde o roteiro, até às vezes atores, diretores, enfim, que as pessoas envolvidas na produção de um filme, que são muitas, que aconteça uma mágica aí e que dessa conjunção surja, de vez em quando, um grande filme que toca num tema filosófico e apresenta uma posição que é interessante e que não se baseia em conhecimento de filósofos anteriormente. Então, vou tentar dar alguns exemplos depois. Então, rapidamente, os exemplos eu não vou falar muito, eu vou contar com a familiaridade de vocês. São filmes que já não são tão recentes, mas também não tão antigos, né? Teve uma série de filmes aí no final da década de 90, início dos anos 2000, e eu peguei como exemplo Matrix, o Show de Truman, eu lembro do 13º Andar, teve uma série de filmes que exploraram, por razões, obviamente, que tem a ver com o desenvolvimento da nossa tecnologia, a importância dos computadores, da internet, essa possibilidade de que a nossa realidade, o que nós achamos que é a realidade, talvez fosse um tipo de embuste, né? Talvez fosse um tipo de ilusão. Essa é uma questão filosófica tradicionalíssima. Adolescentes começam a se fazer essa pergunta de forma natural, sem ter lido nada de filosofia, né? Eu acho que esse é a semente da filosofia, às vezes, é esse tipo de pergunta. E esses filmes, pela primeira vez, mostraram, assim, pela primeira vez, eu quero dizer, de uma forma claríssima e muito didática, que se há plausibilidade para essa ideia e qual pode ser. Se vocês viram Matrix, eu não vou dar muito spoiler, ou Show de Truman, são diferentes versões, mas a ideia é que a gente possa descobrir em algum momento que tudo que a gente viveu até agora é uma ilusão. Seja porque eu estou conectado num computador, ou seja porque eu estou numa espécie de reality show e as pessoas estão me assistindo. E isso é basicamente uma reapresentação de um argumento que apareceu várias vezes na história da filosofia, mas que famosamente aparece nas meditações do Descartes, o argumento do gênio maligno, que pode estar nos enganando, né, e que ele usa num argumento em que ele começa a pôr em dúvida as nossas crenças. E depois, mais recentemente, no Hilary Putnam, tem uma versão desse argumento que é o famoso caso dos cérebros numa cuba, que é um desses experimentos mentais em que a gente imagina cérebros humanos numa cuba de nutrientes ligados a um computador. Quando a gente lê, eu até faço esse exercício com os alunos, lê esse texto, talvez não fique muito convencido disso e tal, sobretudo antes do Matrix ter saído. Mas aí a gente vê esse filme e vê detalhes de como isso poderia, de fato, funcionar e condições para que isso fosse o caso, e aí esse argumento cético tradicional começa a parecer fazer mais sentido. Se ele faz sentido ou não, é uma questão em aberto, mas assim, ele certamente parece mais plausível e mais vivo para as pessoas. Então, esse eu acho que é um filme que eu estou deixando em vermelho, que eu acho que ele faz mais. Em geral, essas coisas vêm juntas, né? Mas, claro, roda esses dois filmes, rodam experimentos mentais, ilustram problemas, mas acho que eles também testam teorias filosóficas. E em alguma medida deixam clara a importância também, mas acho que isso é menos relevante nesses casos. Teve também uma série de filmes, eu acho que aí sim mais recentes, continua tendo, se no Netflix a cada mês sai um filme ou um seriado nessa linha, que investigam temas de filosofia da mente, do tipo relações entre máquinas e seres humanos, se uma inteligência artificial, em que medida eu posso, se isso é uma inteligência, quais seriam as condições para que isso se tornasse consciente, e assim por diante. Portanto, o que nos define como seres humanos, qual é a diferença entre um ser humano e uma máquina muito inteligente? Né? Eu dei uma série de nomes aqui, inteligência artificial, do Spielberg,
O Homem Bicentenário, que é baseado num conto do Asimov, que também é muito bom. Eu, Robô, Ela, o Her, né, com a Scarlett Johansson, o Ex Machina, e deve ter uma série de filmes mais recentes que tratam disso. Né? E aí sim, eu acho que rodam esses experimentos com muito detalhe e são fascinantes. Em alguns casos, as pessoas que fazem esses filmes de fato leram filósofos, em outros casos não. Eu acho que são intuições que acabam sendo exploradas de uma forma bem detalhada. Então, notem, eu de propósito estou tentando escolher uma lista que o Wittgenstein às vezes diz que o problema da filosofia é que a gente tem uma dieta muito restritiva de exemplos, né, que é importante ter muitos exemplos. Eu estou escolhendo filmes que tratem de problemas diferentes. O primeiro era um problema epistemológico. Aqui a gente tem um problema de filosofia da mente. O terceiro aqui seria um caso de um problema na intersecção da ética com a metaética. Tem o filme Crimes e Pecados, do Woody Allen, para quem viu deve lembrar, é central nesse filme, aqui tem até na legenda aí dessa cena que eu copiei. O que você diz, May? Não há nenhuma moral no mundo? Eles estão discutindo explicitamente isso, né? O que é o fundamento, ou se não há nenhum, para a moralidade? Assim, por que eu devo agir bem se eu não vou ser punido nem pela lei e nem por uma instância divina qualquer? Assim, eu devo agir bem ou não? Tem basicamente ali um personagem que age bem e se dá mal, e um personagem que age mal e se dá bem. Resumindo um pouco, sem dar muitos detalhes. E o filme parece estar nos forçando a fazer essa pergunta. Né? Por que deveríamos agir bem se não há nenhum tipo de punição? Deveríamos agir bem? Há alguma razão para agirmos bem? Então, essa é uma questão fundamental de ética e de metaética. Agora, eu fiz questão de pegar um blockbuster, e eu acho que teria vários outros exemplos de blockbusters que talvez a gente ache que só está interessado em efeitos especiais, explosões, etc., mas que a minha hipótese de trabalho é que, em geral, filmes que fazem muito sucesso, assim, de bilheteria e de crítica, em alguma medida, tem que ter algo mais por trás dos efeitos especiais e das explosões. E eu acho que a trilogia toda do Batman, do Nolan, mas sobretudo o Dark Knight, um dos temas, dentre vários outros que são explorados, e pelo menos tacitamente, mas às vezes explicitamente, é de novo uma questão de metaética da relação entre utilitarismo e deontologia. Se vocês nunca ouviram falar desses termos, é só para resumir aqui rapidamente. Utilitarismo é a ideia de que eu devo decidir que ação tomar por uma espécie de cálculo de consequências. Eu vou fazer um cálculo e pensar qual é o curso de ação que maximiza o bem-estar, digamos, para mais pessoas, ou o cálculo pode ser feito de várias formas, né? Mas o que nos interessa aqui eu vou fazer um cálculo, vou pensar em quais são as consequências da minha ação, vou comparar com outras possíveis consequências de outras ações e ver qual que gera um certo resultado, qual que maximiza um certo resultado, bem-estar, felicidade, seja lá o que for. Deontologia, por outro lado, é a ideia de que a motivação para uma ação deve ser por dever, porque é certo fazer, porque tem um princípio que devemos seguir independente das consequências. Eu não devo pesar as consequências e ver se isso vai gerar bons frutos ou não, ou vai maximizar o bem-estar. Eu não devo considerar isso, eu devo fazer uma ação se ela está de acordo com um princípio universal. De novo, tem diferentes formas de pensar qual é esse princípio. E como que isso aparece no filme? Basicamente, assim, sem também dar muito spoiler, eu acho que o Batman é, na maior parte dos filmes, ao longo da maior parte do filme, um deontólogo. Ele tem certos princípios, podemos discordar ou concordar dos princípios dele, mas ele tem princípios e ele não mede as consequências. Ele vai fazer aquilo porque ele acha que é a coisa certa a ser feita. No entanto, no final desse filme, se vocês lembrarem, eu não vou dar o detalhe, mas tem uma mudança ali quando ele decide contar uma mentira. Ele é convencido pelo Gordon ali de que, nesse caso em particular, tem uma ação que é errada do ponto de vista deontologista. Contar uma mentira nunca deveria ser correto, mas que vai maximizar, no caso ali,
vai dar esperança para a população de Gotham, né? Uma mentira que tem a ver com Harvey Dent lá no final. Então, eu acho que é interessante a gente ver esse desenvolvimento. E o Coringa, por outro lado, é o sujeito que fica o tempo todo questionando essa posição do Batman em vários momentos, e particularmente tem um experimento que ele chama, o Coringa chama de experimento social, que tem aqueles 2 barcos, está no início do filme, um com prisioneiros e um com, entre aspas, cidadãos de bem, e eles são, cada um tem um detonador para ver quem vai explodir o outro barco primeiro. E aí eles ficam fazendo, no caso dos cidadãos de bem, o cálculo é utilitário. Olha, nós somos mais importantes para a sociedade, então vamos explodir primeiro o barco deles. Eles são criminosos mesmo, eles não são tão importantes para a sociedade. E no barco dos criminosos, eu estou dando um pouquinho de spoiler, mas está logo no início, o raciocínio é mais deontologista, vamos dizer assim. Não, é errado fazermos isso e não vamos fazer. Então, acho que isso é um filme que trata claramente desses temas. O Minority Report é um exemplo relativamente recente de um filme baseado também num conto de ficção científica que trata da questão do livre-arbítrio e da responsabilização moral. Se numa sociedade em que fosse possível prever ações de criminosos, se seria legítimo prender esses criminosos antes que eles cometessem o crime, essa ideia do pré-crime. Eu não vou entrar em detalhes de como isso funciona aí, mas a questão é essa. E eu acho que, mais recentemente, a série Westworld também toca bastante, dentre vários outros temas filosóficos importantes da série, está esse, do livre-arbítrio, e tem um capítulo no nosso livro sobre o Westworld, para quem tiver interesse, que eu acho que é bem legal. Então, eu dei alguns exemplos, tá? Eu tive que, na verdade, cortar exemplos, porque senão eu ia ficar o tempo todo falando desses filmes, mas tem muitos outros, e se vocês quiserem dar outros exemplos aí, a gente discutir, que são diferentes usos. Tá? Agora eu vou para o ponto que eu vou me aproximar do Rashomon, que é a questão de se um filme pode, para além desses usos todos, fazer filosofia, fazer uma contribuição propriamente filosófica. De novo, tem várias respostas a essa pergunta. Essa é uma pergunta que é viva na literatura contemporânea, é uma questão disputada. Tem filósofos que vão dizer que não, que filmes no máximo podem fazer essas outras coisas que eu falei, tem filósofos que vão dizer que sim, e dentre esses tem filósofos que discordam sobre exatamente como que isso funciona. Posso falar dessas outras posições depois, se quiserem, se vocês conhecerem alguma, mas as posições que pessoalmente me interessam mais, que têm inspirado a minha própria maneira de tratar desses temas, são do Stanley Cavell, que é um filósofo norte-americano que faleceu recentemente, e Stephen Mulhall, que é um filósofo britânico, professor em Oxford, que inclusive foi co-orientador da minha tese de doutorado. A tese era sobre Wittgenstein, não era sobre cinema, mas eu descobri, salvo engano, a primeira coisa que eu li do Mulhall foi um texto dele sobre o Blade Runner, que era uma espécie de leitura wittgensteiniana do Blade Runner, que eu achei fantástica. E nós traduzimos esse texto no nosso volume. Então, é outra recomendação que eu vou fazer para vocês, se vocês gostarem desse filme. E o Mulhall é um filósofo também bastante influenciado por Wittgenstein e por Cavell. Então, ele é uma espécie de, eu diria assim, é um sucessor do Cavell nessa discussão assim, contemporânea. Aqui estão alguns dos livros. O Cavell publicou uma série de livros tratando de cinema. O primeiro é esse do World Viewed, na década de 70, que é sobre ontologia do cinema, e são questões assim de filosofia do cinema mesmo. Né? O que é um filme, qual é a diferença de um filme para uma pintura, para o teatro, questões assim sobre a natureza da representação cinematográfica. Depois tem esse Pursuit of Happiness, que é sobre comédias hollywoodianas clássicas, e está falando basicamente sobre o casamento e sobre concepções contemporâneas do casamento que teriam sido apresentadas pela primeira vez de forma assim clara nessas comédias hollywoodianas, que tem uma diferença em relação às comédias clássicas da literatura. O Contessa in Tears é sobre melodramas também clássicos, também explorando o outro lado da moeda, casamentos que não dão certo,
e as razões pelas quais isso acontece. Então ele está pensando sobre os relacionamentos humanos. O Cavell é um filme, é uma coletânea de vários artigos dele publicados sobre cinema, espalhados por aí, que foram catalogados nessa coletânea, e tem outros, tem o Cities of Words, tem livros mais recentes que não são só dedicados ao cinema, mas que o cinema aparece. E do Stephen Mulhall tem esse livro, On Film, que é, assim, o marco da literatura contemporânea. Até a ideia tem uma expressão, Film as Philosophy, cinema como filosofia, que foi usada por ele nesse livro e que virou o nome de uma certa sub-área da filosofia hoje, né? Film as Philosophy. Eu vou citar algumas passagens desse livro. Ele foi reeditado, expandido e já está hoje, se não me engano, na 5ª edição. E ele também, o Mulhall, tem vários artigos publicados, até na internet vocês podem encontrar, procurando artigos dele, ele continua trabalhando. Então, é difícil, em pouco tempo, resumir a posição deles. Eu não vou nem tentar fazer isso, mas posso falar mais se vocês tiverem interesse depois. Eu vou, ao invés disso, só pegar algumas passagens-chave aqui, umas citações. Essa do Cavell, eu acho que conecta diretamente com aquilo que a Martha Nussbaum dizia na citação que eu apresentei acima, né? A ideia de que, às vezes, a filosofia, sobretudo a filosofia profissionalizada, acadêmica, abandona prematuramente certas questões, e que filmes podem ser pensados como caminhos diferentemente configurados, ele diz intelectuais e emocionais, é importante que tenha esses dois elementos, né? De explorar essas questões de uma forma mais aprofundada. O Cavell pensa que o cinema, alguns filmes, de novo, isso não é uma tese geral de que todo o cinema, todos os filmes fazem isso, mas que alguns filmes são capazes de atentar no detalhe das nossas vidas cotidianas, que é algo que Cavell e Wittgenstein também pensam que é fundamental, nos recordar de coisas sobre nossas vidas cotidianas, por oposição a fazer uma idealização, uma generalização e não olhar para o detalhe. Então, filmes fazem isso, segundo Cavell. Uma outra citação dele aqui, que é mais soa mais ousada, mais radical, ele diz que, para ele, é como se a criação do cinema estivesse destinada a reorientar vários tópicos filosóficos. E aí tem uma lista de tópicos que, se vocês conhecerem a obra do Cavell, vocês podem ver que são basicamente os tópicos que ele trata na sua obra filosófica. Não só na sua obra sobre cinema, mas na sua obra em geral. Realidade e representação, arte e imitação, grandeza e convencionalidade, juízo e prazer, ceticismo e transcendência, linguagem e expressão. São temas centrais na obra dele e que, segundo ele, o cinema teria reorientado. E isso, na experiência dele, certamente reorientou. Ele pensou... O Cavell escreve também sobre literatura, sobre teatro, sobre música, sobre ópera. Ele faz conexões com psicanálise, enfim, ele está sempre pensando na intersecção da filosofia com essas áreas, mas eu estou aqui focando um pouco na importância do cinema. E aí, eu posso depois falar mais sobre como exatamente isso aparece em cada obra, mas essas são teses do Cavell, que eu acho que são fundamentais para o próprio Mulhall, e aí tem uma passagem muito citada do livro do Mulhall, em que aparece, de fato, ali no final, essa ideia do film as philosophy. Mas que, basicamente, ele diz que ele não encara, ele está falando, na primeira edição do livro, ele estava falando, basicamente, da quadrilogia Alien, que são 4 filmes que foram lançados, né? Alien 2, ou Aliens, eu não me lembro o nome, mas foram 4 que foram lançados começando na década de 70, e cada capítulo trata de um desses 4 filmes e trata de outros filmes do mesmo diretor, né? Cada um desses filmes foi dirigido por um diretor diferente, e aí o Mulhall fala de outros filmes, e aí que ele vai falar, por exemplo, do Blade Runner, quando ele fala sobre o Alien original do Ridley Scott, comparando o Blade Runner com o Alien. Então, ele está, na introdução do livro, está falando sobre esses filmes que ele vai tratar depois, né, os filmes da série Alien, basicamente, e dizendo que ele não encara esses filmes como ilustrações acessíveis ou populares de opiniões desenvolvidas por filósofos, mas sim como refletindo e avaliando essas opiniões por conta própria, pensando séria e sistematicamente sobre eles da mesma forma que filósofos.
Tais filmes não são matéria-prima da filosofia, nem uma fonte de ornamentação, são exercícios filosóficos, filosofia em ação, cinema como filosofia. Essa é a frase que eu disse que vai ser bastante citada depois. Então, essa é só para colocar para vocês a ideia assim, de pensar em filmes como indo além de ilustração. Um exemplo muito rapidamente do próprio Murrow é a questão que aparece nessa passagem da nossa relação com nossos corpos, né? do embodiment em inglês, a corporificação. E nessa passagem o que ele está dizendo é que essa é uma questão central, pelo menos desde Descartes, mas que teria sido tratada nesses filmes da série Alien de uma forma muito autoconsciente, sofisticada, que sugere para ele, Murrow, que devemos considerá-los como capazes de trazer contribuições reais para esses debates. Então, eu não sei quantos de vocês viram Alien, era um dos meus filmes de terror barra sci-fi, ficção científica, né, que era um dos meus favoritos na minha adolescência. E eu nunca parei para pensar que esse fosse um filme que tem algo filosoficamente relevante a ser apresentado quando eu era adolescente. Mas ao ler o Murrow e voltar a esses filmes, eu fiquei convencido de que ele tem um ponto aí. Esses filmes tratam o tempo todo da nossa relação com nossos corpos, da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa dependência da tecnologia e da nossa relação com o nosso gênero, a relação entre a posse de uma certa biologia e um gênero, e como essas relações podem ser subvertidas. Basicamente tem... talvez vocês, mesmo não tendo visto o Alien, tenham visto essa cena primeira aqui, que é do Alien saindo da barriga de um dos protagonistas. Essa é uma cena muito conhecida, acho que isso não vai ser spoiler, espero, para muita gente. E o Murrow argumenta que nesse filme, isso é basicamente, no contexto do filme, na moldura desse filme, é uma forma de explorar uma inversão da nossa fantasia tradicional, patriarcal, sobre o que é o gênero masculino e o gênero feminino, sobre a ideia do gênero masculino como ativo e o gênero feminino como passivo, as mulheres como tendo a capacidade de dar à luz, o homem como tendo esse papel ativo, etc. A ideia é que os homens são colocados na posição tradicionalmente atribuída às mulheres nesse filme e vice-versa, sobretudo a Ripley, que é a protagonista, ela é a protagonista, no final das contas. A gente demora, isso é um desenvolvimento, mas ela se torna a heroína e salva a nave, assumindo uma atitude que tradicionalmente nós atribuiríamos ao gênero masculino. E o próprio Alien, a figura do Alien, seria uma espécie de condensação de uma certa imagem do que é o masculino aí. Então, isso é só uma palhinha e um convite para vocês lerem. Esse está no primeiro capítulo do livro do Murrow, sobre o Alien. Então, esse livro foi publicado no início de 2000 e gerou gerou uma sub-área da filosofia, eu diria. Assim, foi basicamente responsável por isso, que é a área que eu tento pesquisar também hoje. E logo, alguns anos depois, teve uma edição especial de uma revista chamada Film Philosophy, que é uma das minhas favoritas também para esses temas, em que vários autores foram convidados a apresentar suas críticas do livro do Murrow, e o Murrow responde. Eu cito algumas dessas passagens no meu artigo, mas hoje aqui eu selecionei um desafio que o Julian Baggini, esse filósofo também britânico, que é bastante simpático, na verdade, a posição do Murrow, mas ele faz um desafio e ele mesmo responde, e isso vai me permitir transitar para o filme Rashomon como caso teste. Né? O Baggini pergunta, isso não tem paginação porque está no artigo online, mas o ponto é basicamente o seguinte, né? Se um filme é ficcional, um filme não apresenta a realidade, como é que, se um filme não apresenta nada real, como é que um filme pode ser importante para a filosofia? Deveria ser o contrário, né? A filosofia busca, se tem algo que a filosofia busca, é a verdade, é dizer algo verdadeiro sobre a realidade, sobre a estrutura da lógica, sobre a essência do ser e assim por diante. Então, nada mais antitético do que a esse papel da filosofia do que uma ficção, certo? Esse é o desafio retórico que ele faz.
E a pergunta é essa: como é que uma representação ficcional pode mostrar algo sobre a natureza da realidade de uma forma filosoficamente rigorosa? E a própria resposta dele eu acho interessante. Assim, não é suficiente uma representação ser realista no sentido de simplesmente reproduzir a realidade, porque se fosse isso, então, ele diz aí, uma gravação de vídeo de segurança ou um filminho que eu faço no meu celular seria muito melhor do que um longa-metragem. Se representar a realidade se resumisse a isso. Então, um filme não é filosoficamente interessante se ele faz apenas isso. Ele precisa fazer algo mais. O que é esse algo mais? O Baggini expressa isso em termos de não apenas ser consonante com a nossa experiência, mas revelar algo sobre ela que não se tinha notado antes, ou dar um sentido a algo que, de uma maneira diferente e sutil e útil. E isso serviria igualmente bem como uma descrição da filosofia, pelo menos de um certo tipo de filosofia, que é também a filosofia do Wittgenstein, que está na base. Aqui também o Baggini é um filósofo que foi bastante influenciado pelo Wittgenstein. Aqui a ideia de que cabe a filosofia, nessa concepção de filosofia, não exatamente oferecer novos conhecimentos, mas nos recordar, nos mostrar de uma forma, talvez pela primeira vez, claramente algo que em algum sentido nós já sabíamos, algo que já é verdadeiro sobre nós, mas que nós não tínhamos nos dado conta. A filosofia deve revelar esses aspectos da nossa vida cotidiana que passam despercebidos na maior parte do tempo, e que o cinema pode fazer isso. Essa é a minha deixa para finalmente chegar ao Rashomon, que eu espero vocês todos tenham visto, né? A pergunta é um pouco como que o Rashomon poderia fazer algo como isso, né? Mostrar algo sobre a realidade, sobre a nossa experiência, algo novo, algo que não tenhamos nos dado conta de forma tão clara antes. O filme, todo ele gira em torno de um crime, e a questão, a primeira questão que a gente tem é determinar quem foi, o que crime foi esse, aliás. Se ele foi, tem um samurai e uma mulher que morrem, que morrem, eu vou dizer de forma vaga, assim, porque a gente não sabe se eles cometeram suicídio, se foi um homicídio, se, por exemplo, a mulher matou o marido e vice-versa, ou se foi um assassinato, se foi o bandido que matou eles, um deles, enfim, a gente... vice-versa não, desculpe, se a mulher matou o marido, a mulher escapa, quem morre é o marido. Mas a questão é se ele se matou, se a mulher matou, ou se o bandido matou. Quem exatamente é culpado? E a gente tem 4 narradores, e cada um deles conta uma história diferente, ligeiramente diferente, sobre alguns aspectos igual e sobre outros diferentes. E a questão para nós é determinar quem deles está contando a verdade, se é que algum deles está. E o que é fascinante nesse filme é que passa despercebido numa primeira vez que a gente assiste, numa segunda e numa terceira, é difícil de levar isso a sério, é que o uso que ele faz de flashbacks. Né? Flashback é essa técnica de mostrar algo no passado acontecendo no presente, nós vendo agora algo que teria acontecido no passado. Esse filme usa flashbacks dentro de flashbacks, por assim dizer. Ele tem uma camada de indireção que eu trato com mais detalhe lá no artigo, mas a gente está sempre vendo algo a 2 camadas de distância, alguém lembrando de algo, para colocar de forma assim mais... Ou alguém lembrando do relato que alguém fez de algo. Isso é um uso muito estranho de flashback, e a gente esquece facilmente, a gente está vendo aquilo acontecer e assume que isso é o que realmente aconteceu. E aí depois a gente vê de novo aquilo acontecendo de um outro jeito e supõe de novo que é assim que aconteceu. E numa certa altura a gente pensa, bom, peraí, qual dessas versões aconteceu? Ou talvez nenhuma delas aconteceu. Então, tradicionalmente, o filósofo, sobretudo, pensa nesse filme como tratando dessa questão sobre a relatividade da verdade, uma questão epistêmica, epistemológica. Eu acho que o filme faz mais do que isso, a minha hipótese central é tentar mostrar que ele faz mais. Eu acho que isso aparece em alguma medida nessa passagem desse livro que eu também recomendo, Film as Philosophy, que é o termo aquele que surgiu do livro do Mulhall. O subtítulo é Ensaios sobre Cinema depois de Wittgenstein e Cavell, né? Editado pelo Reed e Goldenbaum.
aqui eles falam que o que o filme mostra é que um evento que em certos aspectos ocorreu objetivamente é recordado de forma diferente, porque os participantes não se limitaram a experimentar os eventos como observadores distanciados e objetivos, mas sim como participantes, que viram em suas ações e nas ações dos outros motivos, sentimentos e compromissos morais que não eram fatos simples e publicamente observáveis. Então, eu acho que tem um ponto importante aqui, né? Não é só que a realidade, a verdade é inacessível e relativa, o ponto não é esse, o ponto é nós, no mais das vezes, quando estamos envolvidos com um acontecimento, não somos espectadores distanciados. Nós não somos câmeras não somos um smartphone gravando aquilo, né? Que é uma certa fantasia do que é o espectador, do que é o sujeito, alguém distanciado do mundo. Nós somos envolvidos naquilo, nossas ações, nós estamos diretamente absortos naquilo que está acontecendo, nossas emoções e nossas motivações e nossos compromissos influenciam a forma como nós experimentamos um fato, não é? E nessa medida como nós percebemos aquele fato. Eu acho que esse filme está tratando, em última instância, desse ponto. Eu acho que é esse o ponto que o filme, para usar aquela formulação do Baghini, nos recorda de algo que, em alguma medida, nós já sabemos. Se nós pararmos para pensar, nós vamos nos dar conta de que é isso mesmo, mas é fácil de esquecer quando a gente filosofa sobre isso. Então, eu poderia parar aqui essa hipótese, mas eu vou usar mais alguns minutos para pincelar alguns elementos adicionais para essa leitura. Fica à vontade, Jonas. Fica à vontade. Tá certo. Então tá, eu vou pincelar alguns elementos para essa leitura, e aí que também eu trato com muito mais detalhe no artigo, e a gente pode depois... Eu selecionei algumas coisas, tá, para dar carne para essa minha leitura um pouco mais, que eu vou chamar de fenomenológica do filme. Então, essa é a parte final aqui. O primeiro elemento é um relato do próprio Kurosawa, o diretor. Tem uma autobiografia do diretor em que ele conta uma anedota sobre a produção do filme, que os diretores assistentes do filme teriam dito para ele que não conseguiam entender aquele roteiro de jeito nenhum. Leram e releram e não entendiam. E aí essa é uma passagem que eu quero citar, porque eu acho que é importante para a gente aqui. O Kurosawa diz o seguinte: os seres humanos são incapazes de honestidade consigo mesmos, sobre si mesmos. Eles não podem falar sobre si mesmos sem embelezar. Esse roteiro retrata tais seres humanos. Ele ainda mostra que essa necessidade pecaminosa por falsidade lisonjeira vai além do túmulo. Vocês lembram? Eu acho que eu não salientei isso, mas o samurai, ele conta a sua versão da história para além do túmulo. Ele conta por intermédio de uma médium. E ele também parece estar embelezando um pouco o que aconteceu. E aí, a parte que me interessa mais, ele falando para os diretores, vocês dizem que não conseguem entender esse roteiro de nenhum modo, mas isso é porque o próprio coração humano é impossível de entender. Se vocês se concentrarem na impossibilidade de compreender verdadeiramente a psicologia humana e lerem o roteiro mais uma vez, acho que entenderão seu ponto. Então, bom, se isso não é um diretor refletindo filosoficamente com um filme, eu não sei o que é, né? Esse é um diretor dizendo que esse filme, esse roteiro, no caso ali, né, trata da impossibilidade de compreender verdadeiramente a psicologia humana, trata das profundezas do coração humano. Então, o que eu quero chamar a atenção, para além da ideia de que o Kurosawa parece estar explicitamente ele mesmo dizendo que é filosofia o que ele está fazendo, ele não está dizendo que é filosofia, mas enfim, está colocando essa leitura do que ele vê no roteiro, que é uma questão certamente filosófica, sobre o que é ser humano, sobre a alma humana, né? Mas, para além disso, eu quero chamar a atenção de que, se a gente puder levar a palavra do diretor, eu não acho que o diretor tenha a última palavra sobre o conteúdo dos seus filmes, mas acho que com certeza ele pode ter a primeira, digamos assim, né? A questão é se ele... Uma coisa é o que alguém pretende, tem a intenção de expressar, outra coisa se de fato foi isso que foi expresso, no final das contas, com todas as demais pessoas envolvidas na produção do filme. Mas eu acho que nesse caso eu acho que esse filme não está apenas tratando de questões epistemológicas, ele está tratando dessa questão que tem a ver com essa obscuridade da alma humana.
Acho que isso é uma boa chave para a gente pensar no filme. Então, esse é um elemento assim um pouco externo, uma autobiografia e tal. Um outro elemento que é externo em alguma medida, mas interno em outra, é que o Kurosawa decide ambientar esse filme num período histórico específico da história do Japão, que para nós ocidentais pode não ser óbvio, mas que eu acho que para os espectadores japoneses devia ser muito óbvio, né? Que ele estava mais ou menos, vocês já vão ver por quê, tratando dessa época, que é o chamado período Heian, no século XII, e basicamente o que eu quero chamar a atenção, isso está no livro do Stephen Prince sobre o Kurosawa. Esse é um período em que a autoridade estava sendo minada, a autoridade política, judicial, pelo crescimento de poderes políticos militares autônomos, né, por milícias, assim por diante. Pestes, incêndios, terremotos, rebeliões de monges guerreiros, criminalidade violenta na capital Kyoto era a capital do Japão na época, tudo parecia sinalizar a dissolução da ordem, um mundo à beira do caos. Aquele parecia ser um período conhecido como o fim da lei. E segundo ele, o fato de o diretor ter ambientado o Rashomon nessa época seria justamente uma forma de revelar o comportamento humano levado ao extremo, né? Num contexto em que nós temos essa extremidade, no sentido todas essas dificuldades, o que acontece com os seres humanos nesse tipo de contexto. Então, eu acho que esse é o experimento mental, que é em parte histórico, em parte ficcional, que o Kurosawa faz nesse filme. Então, só para dar o contexto para vocês, eu peguei algumas fotos aqui de como era a cidade de Kyoto, que era a capital do Japão, nessa foto de cima, e como era o portão, o Rashomon é o nome desse portão, que é um dos portões dessa cidade que fica ali não consigo apontar aqui no vídeo para vocês, mas nessa avenida central, né, um dos portões de entrada para a cidade. Como ele era originalmente e como ele é apresentado no filme, todo despedaçado, sob chuva, as pessoas tirando pedaços dele. Então, o que isso mostra, me parece, né? O que o Kurosawa quer sugerir ao dar o nome para o filme, que é o nome do portão, e mostrar esse portão despedaçado. É um período em que uma certa visão de mundo está em pedaços, né? Não há mais estabilidade na vida das pessoas aí, né? E esse portão passa a ser usado por ladrões, pessoas que abandonam bebês, cadáveres, etc. Então, tem algo de simbólico na escolha desse portão, que é a primeira coisa que a gente vê no início do filme, em pedaços, as pessoas ali. E eu acho que é em parte para ambientar, para dar o mood, assim, o estado de ânimo, a atmosfera do filme. E está sob chuva torrencial também, o filme todo, só no final a gente vê o sol. Então o Kurosawa escolhe com cuidado como ele vai ambientar o seu filme. E dada essa moldura, a primeira coisa que a gente ouve são essas frases desses três personagens que a gente vê no portão, né? O lenhador, o monge e o aldeão. O lenhador, a primeira coisa que a gente ouve é: não consigo entender nada. E aí o monge: nunca ouvi nada tão estranho, estou perdendo a fé nos homens. Se os homens não dizem a verdade, não confiam nos outros, então a terra se torna de fato um inferno. E o aldeão é uma espécie de nihilista, e ele diz: é isso mesmo, o mundo em que vivemos é um inferno. Ele parece ter se resignado a que é isso mesmo que esse mundo, para ele pelo menos, se apresenta assim. Então, a primeira questão que fica para nós, espectadores, é o que diabos eles não entendem? O que é a questão? O que está incomodando tanto o monge e o lenhador? E a gente mais ou menos esquece que eles estão falando dessa forma, assim, tão emocional aqui no início, e logo a gente acha que a questão deles é saber quem cometeu aquele crime. Todo mundo mentiu, quem foi que disse a verdade, mas não me parece que seja só isso, né? Na minha leitura, isso é um pouco... É como se fosse a última gota d'água, assim, que leva eles à beira do niilismo. Eles já estão num mundo difícil, cruel, complicado, e esse fato é uma espécie de
empurrãozinho final para eles quase caírem do abismo, né, para abandonarem qualquer esperança na humanidade, assim por diante. É assim que eu penso nisso. E aí eu vou dando alguns elementos para isso, mas chamar a atenção primeiro para o fato de que aí a gente começa com os flashbacks. E é sempre o lenhador contando para nós algo que ele presenciou em primeira pessoa, ou ele ouviu nesse momento aqui, que é um relato do bandido, da esposa e do samurai, por intermédio de um médium, numa espécie de julgamento. Aí, né? Não é um tribunal exatamente, mas é um julgamento. As testemunhas falam olhando para a câmera, olhando para nós, portanto. Né? Nós, como espectadores, estamos colocados na posição de juízes. Cabe a nós julgar quem é culpado. E isso é um parêntese aqui, mas esqueci de traduzir essa passagem, mas a ideia, a expressão efeito Rashomon acabou sendo, eu não conheço, talvez tenha alguém da área jurídica aí, possa confirmar, mas aparentemente a ideia do efeito Rashomon é bastante comumente usada em julgamentos, né, nessas condições em que diferentes testemunhas têm visões diferentes. Passou a ser uma expressão comumente usada no contexto jurídico, né. Mas, então, em certa medida, nós estamos na posição de juízes. Nós somos quase que convidados tacitamente a assumir a posição de juiz imparcial. Cabe a nós determinar quem fez aquilo. E acho que, aos poucos, o Kurosawa vai subvertendo essa nossa posição, assim, como que nos mostrando que a questão não é não podemos acessar a verdade porque a verdade é inacessível, a questão é cada um desses personagens vivenciou aquele momento de uma forma muito diferente. Eles não estão apenas embelezando as suas histórias, eles, em parte, certamente estão fazendo isso, mas, em parte, eles estão reagindo à forma como eles experimentaram o mundo naquele momento. Então, eu vou chamar a atenção só comparando dois exemplos. Então, eu acho que o que é fundamental no filme é que o Kurosawa é capaz de apresentar diferentes estados de ânimo por meio de várias técnicas que ele usa, iluminação, ângulo de câmera, trilha sonora e a própria atuação, que é diferente em cada uma dessas versões. Cada uma dessas versões muda de várias formas e ela passa um estado de ânimo diferente para nós espectadores. Eu vou só comparar dois casos aqui. O primeiro é o do lenhador. Né? A primeira versão da história que ele conta, ele está caminhando pela floresta tranquilamente e aí, de repente, a câmera para, a trilha muda completamente e ele está completamente assustado. Então, a primeira versão dele é contada do ponto de vista do estado de ânimo de medo, temor, angústia, alguma coisa nesse sentido. Contrastem isso com a versão do bandido. O bandido está claramente, está efusivo, está orgulhoso do que aconteceu, ele está contando a história como se ele fosse um grande bandido, um grande lutador, um grande conquistador, que conquistou a mulher do samurai. Então, é um estado de ânimo completamente diferente. Isso não é dito no filme, isso é mostrado, a forma como o Kurosawa monta cada uma dessas sequências. Se a gente parar para pensar e comparar, vai ver que elas são muito diferentes e que muito tem a ver com o estado de ânimo de cada um deles. Então não é que apenas o bandido está querendo contar algo assim, contar vantagem. Eu acho que ele, de fato, foi a forma como ele se sentiu naquele momento. A gente não tem nenhuma razão para duvidar, ele está aí completamente orgulhoso do que aconteceu. E isso gera como resultado, acho que isso é um exemplo de vários outros que eu analiso no artigo, que tem a forma como cada um desses dois personagens conta, cada detalhe muda muito. E um detalhe que eu acho fantástico é a luta entre o bandido e o samurai. Né? Quando o lenhador conta essa versão mais para o final, o que a gente vê na tela, que supostamente é o que o lenhador teria visto, né, ele lembrando do que aconteceu, é uma luta completamente desastrosa, desastrada, desajeitada, as pessoas caindo no chão, com medo, jogando a espada para cá e para lá, é uma bagunça. E quando o bandido conta, ele conta, e a gente vê isso na tela, né, é uma luta
de extrema habilidade, é quase uma dança, e ele diz que eles cruzaram espadas 20 e tantas vezes, que ele nunca tinha acontecido isso, então ele dizendo que o samurai era um ótimo lutador, mas que ele no fim conseguiu vencer. São histórias muito diferentes, são vistas de formas muito diferentes. Qual delas é verdadeira? Eu estou sugerindo aqui que, em certo sentido, as duas são, porque cada um deles experimentou essa luta de uma forma muito diferente. O lenhador, pobre coitado, ali assustado, ele não sabe usar a espada, é a forma como ele consegue lembrar daquilo. Ele estava aí nervoso assistindo. E o bandido, por outro lado, se achando na posição de quem venceu essa luta difícil. Tá? Então, o filme tem vários exemplos assim, que se a gente parar para pensar e comparar cada versão de cada cena, de cada acontecimento, vai ter essa coloração diferente, né, da experiência. E aí eu tenho um interlúdio, estou chegando no final, eu tenho um interlúdio que eu chamo de heideggeriano no artigo, em que eu uso um pouco da filosofia do Heidegger, não sei quanto vocês conhecem aqui, mas também não vou falar muito sobre isso, mas só para deixar claro minhas referências. Mas o Heidegger tem essa tese no Ser e Tempo de que nós, o que caracteriza o ser humano, não é que nós somos animais racionais ou alguma dessas teorias tradicionais, mas sim que nós somos uma espécie de abertura ao mundo, que nós somos situados, corporificados, que a nossa experiência está sempre sendo modulada de acordo com certos estados de ânimo, e dependendo do estado de ânimo, ela vai ser diferente para cada um de nós. Se eu estou angustiado, vai ser de um jeito. E estados de ânimo não são considerados pelo Heidegger como meramente internos e subjetivos, não é algo assim. Pensem, o exemplo que eu acho que deixa isso claro é quando a gente fala da atmosfera da festa, né? Quando a gente diz, aquela festa estava para cima ou para baixo, ou seja lá o que for, né? A gente está falando de algo objetivo, é o jeito que a festa estava. Claro que isso significa que as pessoas individualmente estavam daquela forma, mas nós não estamos falando apenas de algo subjetivo, né? Tem algo, o mundo, de certa forma, estava assim. Então, isso para dar uma ideia para vocês do que seria essa versão, é uma tese fenomenológica, uma tese sobre o conteúdo da nossa experiência. E a minha hipótese é, para chegar no final, que o Rashomon é um exercício fenomenológico. É um filme não tratando da relatividade da verdade, mas sim da complexidade da nossa experiência, de como a nossa experiência humana é modulada pelo nosso estado de ânimo. E, portanto, voltando àquela passagem do Kurosawa, como o coração humano é, de fato, obscuro, e a nossa alma é obscura, é difícil de entender, porque nós não somos espectadores objetivos do mundo. Nós somos espectadores, nós somos agentes, atores envolvidos com o que acontece no mundo. Então, o que eu tentei fazer aí mais no final do capítulo foi mostrar que eu acho que Heidegger e Kurosawa estão se iluminando mutuamente. Assim, eu acho que um deixa mais claro a posição do outro. Eu não acho que o Kurosawa esteja ilustrando a posição do Heidegger. Eu não tenho nenhuma razão para acreditar que ele leu Heidegger, até onde sei, não leu, mas ele acaba intuitivamente apresentando na tela, de forma direta, algo que o Heidegger apresenta no Ser e Tempo de forma textual. Então, essa é basicamente a minha hipótese, e aí eu vou encerrando por aqui, e se vocês quiserem explorar qualquer outro desses temas com mais detalhe, estou à disposição. Obrigado, Arturo, e todo mundo. Opa, muito obrigado, Jonas. Excelente a tua apresentação, muito legal, muito interessante. Pena que tu não possa ficar mais tempo aí falando mais, porque são temas muito interessantes mesmo, muito bom, muito legal. Agradeço o teu trabalho de ter transformado toda a filosofia e a base filosófica dos teus ensaios lá nessa apresentação para a gente aí. Tá? E nós temos algumas pessoas que estão participando aqui, e eu vou deixar que as pessoas tenham a coragem de fazer as suas perguntas, mas eu já vou fazendo as minhas perguntas aqui, porque eu anotei, fiz várias anotações. A parte do lenhador, que você falou do filme, né? O lenhador vai entrando na floresta do Rashomon, ele vai entrando na floresta, conforme ele vai entrando na floresta, mais obscura a floresta vai ficando, mais inóspita, né? Como se estivesse entrando na alma humana, assim mesmo, na obscuridade.
Isso foi um tema interessante também. E outra questão foi a iluminação do filme. O Kurosawa faz uma iluminação muito, muito interessante, porque uma floresta como aquela não teria aquele sol que aparece, e aquela luz bate exatamente no rosto das pessoas, e elas parecem que olham para aquela luz. Tá? Isso foi interessante também, o jogo que ele quis fazer, né, nisso. Isso foi legal. Uma pergunta que eu queria te fazer, e aí é uma questão um pouco mais, vamos dizer assim, metodológica. Você sabe que o Gilles Deleuze também trabalha com essa questão do filme, né? Sim. A pergunta é justamente essa. Tu usas um ponto de vista que eu, particularmente, acho que é o mais correto e o mais interessante, que é o do Wittgenstein e do Stanley Cavell. Mas nós temos esse ponto de vista do Gilles Deleuze. O que tu comentarias, assim, quanto a esse ponto de vista específico? O que tu crês? É especificamente deleuziano ou não sai disso? Possibilidade? Desculpa se eu estou mudando todo o foco do que tu apresentou, mas só para a gente poder ter claro a base com que tu está trabalhando, né? Não, é uma ótima questão. Na verdade, assim, outras versões que eu dei, eu acabei não falando disso, mas esse é um... eu dou com alguma frequência cursos, né, na URGS de graduação e de pós, em que eu trato dessas questões, e até a versão mais deleuziana, em algum momento eu até cheguei a comparar com eu estou procurando rapidamente, eu até tenho uma citação, eu acho que eu vou achá-la rapidinho, do Deleuze em algum lugar. Deixa eu ver. Que eu acabei tirando da apresentação porque ia ficar muito longa, mas eu até pensei em algum momento em comparar. Bom, se eu não achar rápido, eu vou de memória. Aqui, tá aqui. Isso está no... Deixa eu só abrir aqui. Isso está nos livros do Deleuze, tem aquele livro Cinema 1 e Cinema 2, né? Deve ter outros escritos também, mas ele diz: os grandes diretores do cinema podem ser comparados não meramente a pintores, arquitetos e músicos, mas também a pensadores. Eles pensam com imagens movimento, imagens tempo, em vez de conceitos. Então, pelo que eu entendo, eu não sou de modo algum especialista em Deleuze, mas assim, justamente por esse meu interesse no cinema, muitas pessoas me falam do Deleuze. Eu tentei ler esses livros e confesso que eu desisti, mas assim, pelo menos de segunda mão, a minha impressão é que eu acho que tem autores, não só o Deleuze, mas ele é um dos, que defendem uma tese bem forte sobre em que sentido o cinema pode ser filosófico. Eu acho que aqui no Brasil um defensor de uma tese parecida é o Júlio Cabreira, que é um filósofo da UNB, né? E a ideia deles é que os filmes oferecem um outro tipo de conceito, né? Isso que o Deleuze chama de conceito movimento, conceito tempo, é um termo técnico dele que eu tenho dificuldade até em entender, mas eu acho que para os nossos propósitos aqui a ideia é um pouco assim: a filosofia é uma espécie de engenharia conceitual, né? Cabe à filosofia, isso é um ponto do Deleuze, da filosofia dele, né? Cabe à filosofia criar novos conceitos. Isso a gente pode concordar ou discordar, mas é a visão dele. E os cineastas seriam capazes de criar conceitos que são especificamente, ou assim, intrinsecamente cinematográficos, que não podem ser traduzidos para conceitos assim tradicionais que a gente está acostumado verbalmente. E, portanto, alguns filmes seriam capazes de fazer filosofia ao criar esses novos conceitos. Então, eu acho que é uma versão até mais ousada do que a do próprio Cavell e do Murrow, que até onde eu vejo eles não defendem explicitamente a tese de que para que um filme faça filosofia, o que o filme faz tem que ser feito de uma forma intradutível a outro meio. Eu não vejo isso sendo defendido por eles. Eu vejo mais, né, nesse sentido que eu tentei apresentar, de uma iluminação mútua. Né? Quando eu ofereço uma leitura de um filme, como eu fiz agora, enfim, como eu fiz no meu texto, sim. Como o Murrow faz, o que eu estou fazendo, enfim, um texto, justamente. Eu estou tentando articular conceitualmente alguma coisa que eu teria experimentado diretamente. Então, a ideia é que o filme talvez articule isso de uma forma, mas o intérprete, seja ele filósofo, ela, né,
o crítico, a crítica, são capazes de traduzir isso para uma linguagem verbal, né? De apresentar para o leitor alguma coisa que eles experimentaram de forma direta, emocional, etc., na hora do filme. Então, eu acho que eu vejo como uma diferença, assim, eu até coloquei numa outra versão, assim, tem a versão radical. A pergunta, assim, o cinema pode fazer filosofia? Pode ser respondida positivamente ou negativamente. Tem filósofos que vão dizer que não. Os que dizem que sim, acho que tem essa versão mais radical, sim, de uma forma intrinsecamente cinematográfica, que é intradutível aos nossos conceitos verbais. E tem a versão mais moderada, que me parece, é a do Cavell e do Mulholland, que não se comprometem com essa diferença assim, com essa incomensurabilidade de um meio e outro. Uhum. Então é um pouco que eu posso dizer sobre Deleuze, mas acho que certamente não é a minha referência. Né? Eu te elogio por isso, a tua referência é justamente o Cavell e o Wittgenstein. Outro aspecto, eu acho que aí seria um aspecto interessante, que tu fizesse uma correlação entre filme e experimento mental. E esses experimentos mentais, o Beckley chamou atenção para isso, né? Que a gente não pode argumentar e querer tentar provar para outra pessoa, supondo que ela imagine algo que ela não tem condições de imaginar. Está lá no diálogo entre Illas e Philonous. Então, há uma questão do Beckley também do imaginável e do inimaginável. Não. E esses experimentos mentais, eles aparecem muito na filosofia contemporânea. Com os experimentos mentais lá do Gettier, alguns experimentos mentais do Putnam e outros caras ali. Tu crês que que há uma correlação entre a maneira como a filosofia analítica que se questiona e faz filosofia e essa possibilidade de conexão com o cinema? Bom, com certeza que há uma conexão. Eu não sei exatamente a tua pergunta, qual que é o Edmundo Husserl, é que a minha esclarecer um pouco. O Edmundo Husserl, uma pergunta, a filosofia do Edmundo Husserl não tem essa possibilidade imagística até. Enquanto que na filosofia analítica contemporânea, você tem uma possibilidade de imagística, imaginativa. Fake Barnes, o Gettier, coisas assim. Então você tem na epistemologia, né, os Fake Barnes, então você tem algo que é um experimento imaginativo. Sim. Que seria ou ilustração, aí que vem justamente a tua questão interessante, que aí ele seria para ilustrar um argumento, mas a tua defesa é de que seria praticamente o cinema um argumento, né? Mas a relação como fica se tu vês essa relação entre a filosofia analítica contemporânea e essa possibilidade de que essa filosofia feita dessa maneira permita que se aproxime do filme? Sim. Pois é, eu acho que eu não pensei antes exatamente nesses termos, mas acho que é uma boa pergunta. Assim, na minha prática, como eu conheço muito mais de filosofia analítica, eu acabo fazendo muito mais essa ponte, justamente. Eu acho que é mais fácil para pessoas que conhecem filosofia analítica, que estão acostumadas com esses experimentos mentais, entender a relevância de algo como um experimento mental, no caso do cinema. Eu acho que tem uma proximidade e tem uma diferença, que eu acho que a diferença talvez existam contra-exemplos de filósofos que pensam no detalhe esses experimentos mentais. Acho que não é a regra, talvez exista exceções, mas a regra acho que é o experimento mental está aí em 2, 3 linhas, e aí o que é relevante mesmo é qual é a moral desse experimento, sim. Né? O que nós vamos extrair daí. E aí que eu acho que a Martha Nussbaum, por exemplo, e outros filósofos criticam esse tipo de uso, né? Que é assim, eu imagino, vocês todo mundo deve conhecer os experimentos mentais dos trolley cases, né? Como é que chama isso em português? A bondinhologia, sim. Tem um bondinho e um trilho que se separa, de um lado tem, sei lá, uma pessoa que tem mais 1 ano de vida e do outro tem 3 crianças e tal. Assim, se eu coloco assim, parece que é simples, eu tenho uma escolha, tenho 2 opções, eu tenho uma escolha. O que eu vou escolher? É uma ou outra. Mas se a gente parar para pensar, tem muita coisa que não está sendo dita aí, né? Qual é a minha relação com essas pessoas? Enfim, que mundo é esse? Qual é a razão pela qual eu estou aí? Essas coisas parecem não ser relevantes, né? Se assume que elas não são.
Só que se eu tivesse que fazer um filme sobre, e deve ter filmes que tratam de casos assim, eu teria que dar muito mais detalhe para imaginar isso de forma assim, para que isso se tornasse plausível narrativamente. E aí sim a questão poderia ficar interessante, né? Então a crítica delas é que a gente precisa ir além. Não é que a gente tem que abandonar experimentos mentais, mas que a gente tem que dar mais detalhe, tem que dar mais carne. E acho que isso tem algo de Wittgensteiniano aí, né? O Wittgenstein imagina jogos de linguagem, nos pede para imaginar jogos de linguagem o tempo todo. Ele imagina com algum detalhe, assim, e compara com a nossa situação, para a gente comparar um com o outro e pensar qual é a diferença. Ele está fazendo isso o tempo todo, né? No detalhe, assim, ele não imagina o mundo todo, mas o detalhe é que essa ação, imagina essa ação nesse contexto. Eu brinco que o Wittgenstein está fazendo assim, a gente poderia imaginar um filmezinho dos construtores lá no início das investigações, para quem conhece, né? O Cavell, na verdade, nos pede para imaginar esse filmezinho, assim, para vamos de fato levar a sério, vamos imaginar o que seria um mundo no qual a gente tivesse esses construtores. Sabe? Então, eu acho que tem uma proximidade e tem uma diferença. E, por outro lado, só para completar, na filosofia continental não tem experimentos mentais exatamente, mas tem uma tradição. Isso é um autor que eu acho que faz isso de forma muito magistral, é o Sartre, de criar. Bom, e não por acaso Sartre escreve literatura, né? Literatura, sim. De criar situações, imaginar situações que a gente possa se colocar no lugar, né? Mesmo no Ser e o Nada, quando ele está falando do garçom, ele inventa uns casos aí, ele detalha aquilo de tal forma que eu consigo entender exatamente o que seria ter aquela experiência. E aí eu consigo, de fato, avançar na discussão. Eu estou entendendo do que se trata, do que fenômeno ele está descrevendo. Né? Então, isso não é exatamente isso. Não é exatamente um experimento mental, mas é um exercício imaginativo também. Então, acho que tem uma conexão também com a filosofia, ou com alguns expoentes da filosofia continental também. Né? Mas acho que tem essa ponte, sim, os dois casos. Eu creio que sim, que é alguma coisa interessante. O Wittgenstein tem muitos e muitos. Só imaginar máquina de leitura, ser humano como máquina de leitura, já é um filme de ficção científica, né? E tem alguém que diz que não sabe ler. Quando ele repete o que foi pedido para ele repetir, não sabe, não, isso aí não sabe ler. Coisa assim. Eu não sei, o pessoal aqui não está fazendo pergunta. Eu vou. Sei como é que tá tomando uma água aí. Não, tô tranquilo, se tu tiveres perguntas, tô à disposição. Outra coisa que tu falaste, na última parte, tu falou de estado de ânimo, do Heidegger. Eu não tenho essa palavra no alemão, não sei como ela funcionaria, mas o Wittgenstein fala, numa certa altura da segunda parte das investigações, ele fala algo que, olha, tem gente que a gente perde o cabelo da cabeça, como se diz, para explicar isso, ou compreender isso, que é a experiência do significado. Essa experiência do significado, que é justamente, me parece que é essa correlação do Heidegger com o estado de ânimo. Não sei, tem que desenvolver isso, tudo bem, mas eu só perguntaria como é que tu pensa sobre isso, assim, se tu pensa, se a minha correlação diz respeito a algo do que tu está pensando aí, ou está muito fora? Eu, na verdade, queria te ouvir mais, porque isso me interessa bastante, assim, essa segunda parte das investigações é bastante mais difícil do que o resto do texto, né? Mas o que eu me lembro ali, tu me corrige depois, a ideia da experiência do significado, os exemplos que o Wittgenstein dá sei lá, eu tenho uma palavra que tem ela não só o significado do dicionário é importante para mim, mas tem algum tipo de... Tu lembra de algum exemplo que ele dá? Emoções colorem o pensamento. Emoções? Emoções colorem o pensamento. Eu acho... A minha hipótese, que é aqui é a especulação minha, que essa é uma parte das investigações que eu gostaria de entender mais, tá? Mas a minha hipótese assim, é que na segunda parte, que como talvez as pessoas nos ouvindo não saibam, né? Mas são escritos, são fragmentos que o Wittgenstein escreveu depois do texto inicial das investigações, então teve uma evolução aí, e eu acho que ele está um pouco se encaminhando na direção de
É assim que eu penso um pouco na evolução do pensamento do Wittgenstein, cada vez ampliar ainda mais o âmbito no qual ele nos pede, já lá no Tractatus, para que a gente imagine. Até o Frege já faz isso, né? Perguntar pelo significado, nunca isoladamente, mas sempre no contexto da proposição. O Wittgenstein diz que uma proposição também, por um lado, o conceito tem que estar na proposição, mas a proposição também é parte de um sistema, já no Tractatus. Isso. E depois ele vai dizer que é parte de um cálculo, que são jogos, que é parte de uma forma de vida. Eu acho que ele está cada vez mais ampliando o escopo de quais são os elementos que são fundamentais para o uso de uma palavra. E aí, nessa segunda parte, ele começa, acho que sim, estou pensando em voz alta contigo aqui, em entrar em questões que eu acho que se aproximam disso que eu falei a partir do Heidegger. Do Rashomon também, exatamente, concordo plenamente contigo, legal. Mas isso é eu agradeço pela sugestão, assim, eu não tinha pensado explicitamente nessa essa questão da experiência da experiência do significado. Tem um texto de um professor lá de Groningen, lá da Universidade onde é que não é Holanda, acho que é Holanda, Groningen, se não me engano, não sei se é Holanda, Suécia, não lembro onde é que é. Ele é Mark ter Hark. É o nome dele. Eu desconheço de nome esse filósofo. Ele escreveu um texto para aquela Springer Verlag, Springer não, para Dordrecht Heidegger, textos caríssimos que você consegue comprar. Sim. E é justamente sobre essas questões, tá? A ligação, e é isso que eu vi interessante do que tu falaste sobre o filme, e eu fiz a correlação com essa experiência do significado do Rashomon, que é exatamente não mostrar uma questão estática, mas sim mostrar como é difícil compreender qual é a questão quando tu tens o contexto de toda a questão, de onde ela surge, de fazer... Isso, e que o contexto envolve o nosso estado emocional também, né? Que isso é parte do contexto. Isso, a verdade ela não é só algo que eu junto ou digo que é V ou F, ou 1 ou 2, ou 1 ou 0, ela é algo que me toca emocionalmente, né? Isso é muito legal do filme, e isso que tu traz também é algo interessante. Legal. Vamos ver o que mais aqui. Perguntas, pessoal. Ninguém fez pergunta até agora. Sim, vou fazer ele sofrer, o Jonas sofrer aqui. Pelo contrário, Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu até notei do teu texto, me desculpa se eu fazer isso, às vezes não é muito educado, mas fazer a pessoa responder pelo que escreveu, né? Parece que a pessoa não sabe o que escreveu, mas não é isso. Posso tentar. É só para a gente aumentar um pouco mais a discussão. Numa certa parte do texto que tu escreveu lá com o Flávio, com o Willigs, na página, eu peguei a página 195 aqui. Você disse o seguinte, que tu estava explicando o que tu estava tentando fazer, né? O que tu queria fazer naquele texto. E tu apontaste lá o que tu ia fazer, e uma certa momento, tu diz assim, vou citar as tuas palavras lá para a gente poder desenvolver depois. Para Daimon, assim como para Nussbaum, a filosofia foi caracterizada desde o seu início como interesse em transformar a maneira que as pessoas veem o mundo. Então, interessante, a filosofia quer transformar a maneira como as pessoas veem o mundo, e para esse fim ele empregou uma grande variedade de estilos e técnicas literárias. Que parece que agora a gente está conseguindo retomar isso, né? Uma vez reconhecido que a precisão e o uso de argumentação clara podem ter um papel importante para realizar esse propósito, o que essas autoras veem como problemático é que esses aspectos formais devam tornar-se fins em si mesmos, praticamente onipresentes, às custas de outras formas que poderiam eventualmente conduzir a uma compreensão mais realista da nossa existência. Eu achei isso muito interessante no teu texto lá, tá? Essa sua situação, se puder desenvolver um pouquinho mais esse aspecto ali, tá? Sim, esse é um tema que eu acabei não tratando aqui na apresentação, mas a parte da discussão no pano de fundo, assim, inclusive com o Mulhall e os críticos dele, e é uma discussão que eu tenho muito com os alunos, assim, quando eu vou tentar defender a tese de que cinema pode fazer filosofia, inevitavelmente a gente cai na questão, bom, o que é a filosofia, afinal de contas, né? Porque depende do que eu chamo de filosofia, talvez o cinema possa fazer, talvez não, e tal. E aí a gente cai nessa questão, assim, o que caracteriza a filosofia? Eu não lembro se eu cito uma passagem do Cavell ou não nesse texto, mas eu costumo citar... Eu creio que sim.
Não sei se é essa página específica. Mas que ele está falando sobre o que ele pensa que é a natureza da filosofia. Não, está perdido no texto aqui, eu não tenho essa... Acho que eu não citei, mas o Cavell diz algo assim, citando de cabeça, que a filosofia não é o que faz, assim, usar argumentos, usar essas nossas técnicas que nós aprendemos na academia, que nós usamos nos nossos artigos e tal. Não é isso que faz da filosofia filosofia. Isso é o que faz da filosofia acadêmica, digamos assim, da filosofia algo profissional. E nós precisamos disso. Nós somos profissionais, nós somos professores, somos alunos e tal. Então, a filosofia se profissionalizou e nós tivemos que desenvolver técnicas compartilháveis que possamos ensinar e que possam gerar textos que a gente compreenda e possa avaliar. Então, isso é parte da profissionalização. Mas o Cavell está dizendo, isso ok, mas não é isso que faz da filosofia filosofia. Isso é parte. O que faz da filosofia filosofia são os problemas filosóficos, né? E isso surge independente da profissionalização, isso surge na nossa vida cotidiana. Eu não preciso ser um filósofo profissional para que um problema filosófico me afete. A diferença é que o filósofo não consegue parar de pensar nessas coisas, né? E vai pensar sistematicamente. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, assim, a continuidade da filosofia com a vida cotidiana. E aí, essa questão que tu me colocaste é especificamente, como é que se faz filosofia, então? Né? Qual é a maneira correta, se há que é a tal coisa? Eu não acho que exista a maneira correta, né? Mas, assim, quais são as formas de fazer filosofia? E o que a Cora Diamond, sobretudo, chama a atenção é que, e eu acho que está implícito no Cavell também, é muito recente essa forma de pensar na filosofia como muito próxima à ciência. Esse é um ponto também caro ao Wittgenstein, né? De que os filósofos imitam os cientistas e que isso é problemático, que a gente acaba deixando certos aspectos de fora. Se a gente olhar para a história da filosofia, agora Diamond usa o Platão como exemplo. Né? Platão escreve diálogos. O próprio Berkeley, que escreve diálogos. Claro, são diálogos que têm argumentos aí e tal, mas é uma forma literária. Né? Basicamente, a partir da filosofia moderna que a gente começa um desenvolvimento que vai culminar no que, pelo menos na filosofia analítica hoje, é essa tradição de oferecer argumentos que possam ser formalizáveis e tal. E o ponto nessa passagem que tu lês é assim, isso é muito importante para sermos claros, isso é fundamental, a gente tem que aprender a escrever assim. Mas a gente não pode tomar isso como um fim em si mesmo. Né? Isso acontece agora, falando um pouco autobiograficamente, a razão pela qual filosofia analítica hardcore, assim, linha dura, aqueles artigos tratando do... Tu falaste do problema do Gettier, né? E de ficar achando contra-exemplos cada vez mais rebuscados, porque a definição de conhecimento tem mais esse probleminha e que o próximo artigo vai resolver. Eu não aguento mais esse tipo de coisa. Né? Isso acaba virando um jogo no limite. Né? E a ideia é um pouco evitar isso, é lembrar que isso é um instrumento, dentre outros, que pode ser usado para fazer filosofia, e que historicamente muitos outros foram usados, inclusive essas formas literárias. O Agostinho escreve confissões, o próprio Descartes escreve meditações, não é um tratado. Exatamente. O título da obra do Descartes diz muito do que a gente vai ler, né? Isso, e é fundamental o estilo, né? A gente tem que se colocar na carne do meditador. E o Wittgenstein escreve... É difícil dizer o que ele escreve, não são diálogos exatamente, mas tem várias vozes aí, não tem argumentos propriamente, então acho que tem várias formas de fazer, e o meu ponto ali é esse, assim, se a gente tiver aberto a possibilidade de que a filosofia não se resume a essas formas acadêmicas, profissionalizadas, que eu chamei em algum momento de esse meio da filosofia acadêmica, aí eu vou estar um pouco mais aberto à possibilidade de que eu posso encontrar conexões interessantes da filosofia com outras artes, né? E particularmente com o cinema. Exatamente. Isso que eu achei interessante. Isso que eu achei interessante. Não ficar preso à formulação, a um formulismo quase, né? Isso. Isso a filosofia analítica e acadêmica, pessoalmente, traz muito de negativo. Eu lembro do professor da Universidade de Helsinki, o Lars Herzberg, dando um exemplo
Ele estava para pular num lago, ia saltar num lago, e alguém do lado dele diz, olha, não salte nesse lago porque ele é muito profundo. Ele disse que a última coisa que ele ia perguntar para a pessoa é se ela era confiável. Tem justificativas. Exatamente, Você exatamente. tem justificativas para que esse lago é fundo, ela não vai pular no lago. Então, os exemplos do Gettier, eles são exemplos descarnados. Totalmente São, descarnados. completamente. Isso é parte... Exato. Algumas pessoas não gostam que a gente diga isso, mas infelizmente é assim que se percebe. Eles não, como diz o Wittgenstein, é uma roda solta muitas vezes, não gira algo na vida. Tá? Para de novo ser autobiográfico, eu vou dar um curso de teoria do conhecimento o ano que vem na URGS, e eu estou me vendo às voltas com assim, a necessidade, pelo menos eu tenho que falar dos exemplos do Getty, não tem como não falar, certo? Sim. Mas eu estou tentando assim não fazer só isso e chamar de volta, porque eu acho que é a discussão mais fundamental, que é conectar essas questões sobre o que é conhecimento, sobre ceticismo, com as nossas vidas, com angústias existenciais nossas. Pensar nisso é um ponto do Cavell também, sobre a origem existencial do ceticismo. E eu acho que filmes são fundamentais para isso, tanto que, assim, cada vez mais, eu tenho usado filmes em qualquer curso que eu dou, um curso sobre Wittgenstein eu uso filmes. Eu usei Star Trek uma vez para falar sobre formas de vida diferentes, esse tipo de coisa, assim, eu acho que é... Legal. Tem uns vídeos no YouTube sobre ser getierizado, de repente tu pode utilizar para as tuas aulas de semologia. O cara entra em sala de aula, ele tem uma barba como a tua, e ele usa uma barba postiça. Um exemplo. Aí o professor fala, você tem barba? Ele diz, não, essa aqui. Ou seja, deu carne, né? Dá para fazer. Para fazer, isso é interessante. Deixa eu ver o que eu tinha mais para te perguntar aqui especificamente. Sim, um ponto assim, que eu acho que é interessante e toca em algo que atinge a gente na academia, muitas vezes. Justamente por isso nós estamos falando desse vício, né? Do que você pode fazer, da bibliografia que você tem que usar, do problema que você pode tratar, que isso é aceitável academicamente, isso não é aceitável, e assim por diante. Mas como você falaria, nesse aspecto que você falou entre cinema e filosofia, como você comentaria ou falaria, como você vê isso, vamos dizer assim, a questão do método? Ou você vê que isso que é uma questão, por exemplo, não se põe esse problema do método? Inevitavelmente se põe, né? Mas assim, a minha posição pessoal a respeito dessa questão é que eu não sou... Como é que eu vou chamar isso? Eu sou pluralista, eu acho que tem diferentes métodos de fazer filosofia. Tem alguns que eu acho melhores, eu pessoalmente, tem outros que eu não me interesso tanto, mas eu não acho que assim, tentar definir a priori ou de forma quase que... esquemática, assim... o que é o método, eu acho problemático. Mas, dito isso, claro, tem métodos que, como eu disse, são mais próximos da minha forma de pensar, né, na filosofia. E aí, o Wittgenstein, a questão do método é fundamental para ele também. Né? Isso. E métodos, ele chega a dizer em alguns contextos, né? Não há um método, há métodos. Há os métodos dos jogos de linguagem, há o método lá no Tractatus, as tabelas de verdade. Interessante isso. O próprio Wittgenstein usa diferentes métodos, né? Eu acho que a questão do método tem necessariamente vai se conectar com a tua visão do que é a filosofia, o que é o objetivo da filosofia. Né? Se o objetivo da filosofia é auxiliar na descoberta de novas verdades científicas, por exemplo, você vai pensar no método de um jeito. Se você acha que o Wittgenstein diz em algum momento que o que a filosofia faz não é descobrir fatos novos, mas revelar algo sobre o que, em algum sentido, nós todos já sabemos, chamar atenção para aspectos que passam despercebidos, porque são muito familiares, o método vai ser outro. Se você pensar que a filosofia tem que dissolver problemas por oposição a resolver problemas, né? Se a gente precisa de uma cura para os problemas filosóficos, tem que ter um método terapêutico. Então, eu acho que, assim, estou respondendo de forma um pouco evasiva, mas não é a minha intenção. Eu acho muito mesmo como você. Acho que a contraposição que eu estou tentando fazer é contra a palavra inspiração. A gente tem a ver com aquilo que eu li, que tu escrevesse, da Martha Nussbaum, que o medo da inspiração, porque a inspiração parece que qualquer filme me propõe qualquer coisa, não é bem assim.
Tá? E aí, por isso que eu te fiz essa questão. Tu não vês isso como uma contraposição à inspiração, por exemplo? A inspiração como algo poético. Eu não pensei nesses termos. O que eu não sei se eu vejo como uma oposição. O que eu posso dizer é que eu acho que Legal. eu tento explorar, na verdade, eu apresento esses meus cursos de cinema e filosofia, assim, um dos objetivos centrais é aprender a ler filmes filosoficamente. Isso não é um método, mas tem algo de metódico aí, né? A gente tem que aprender a olhar para os aspectos certos, fazer as perguntas certas, fazer as conexões certas. Então, com certeza, eu não sei se eu não uso o termo inspiração para dizer a verdade, assim, mas eu acho que tem um primeiro momento que é o da experiência direta e crua do filme, né? Que é emocional, que não é... Eu não tenho clareza sobre por que exatamente aquilo me tocou. E tem um segundo momento em que eu tento digerir isso e articular conceitualmente. Aí eu vou precisar... Aí, nesse segundo momento, eu acho que eu vou ter que usar certas técnicas, né? E aí eu acho que as técnicas que nós usamos são muito úteis de estabelecer argumentos claros, definições, perguntas, etc. Usar isso para tornar mais claro para mim mesmo o conteúdo da minha experiência crua do filme. Então, eu acho que tem... E, em alguma medida, isso é um círculo virtuoso, assim, né? Eu vejo o filme, tenho uma experiência. Aí eu converso com pessoas, discuto, penso, escrevo, leio e tal, vejo de novo, e aí eu entendo melhor uma coisa que estava muito implícita antes. E isso é um círculo hermenêutico, uma espiral, talvez, em que a gente vai cada vez tendo mais clareza sobre isso que eu talvez pudesse chamar de inspiração. Né? Mas eu não sei se é isso que tu queres dizer com inspiração, mas eu acho que é fundamental o nosso primeiro contato com o filme. Assim, né? Se teve algo que me tocou, eu acho que essa é uma boa pista para que a gente investigue qual é assim, o que tem no fundo, assim, o que para além de razões puramente estéticas pode ter pela qual isso me tocou, e aí eu vou ser obrigado a tornar isso mais claro para mim mesmo. Não, entendi a tua resposta. Assim, não, eu provavelmente não tem como tu dar uma resposta diferente dessa, porque a contraposição estava entre método e inspiração, que se não for algo metódico e que você possa produzir a argumentação e, sei lá, apresentar certos textos canônicos quase, ou coisa que vai. Então você não pode tem que tratar dos problemas que se concebe que são problemas filosóficos. E isso não pode ser por inspiração. Entendi, sim. Entende? Essa contraposição que eu quis fazer contigo. Obviamente que a tua resposta foi, para mim, pelo menos, que recebi a resposta, para mim eu entendi assim, olha, a questão filosófica está na vida. Eu acho que, em última instância, sim, tem que estar. Tem que estar, não é uma questão de método de inspiração, ela está na vida, e é a vida que vai te inspirar, foi como tu disseste que foi o teu caso. Tu assistiu Alien e não imaginava que tinha uma questão filosófica, né? Eu, às vezes, faço experimentos com algum filme e sempre me dou mal, tem muita porcaria, então não adianta, é filme ruim mesmo, não tem muita saída, não. Às vezes tem filmes ruins que dá para aproveitar uma coisa aqui, uma coisa aí. Isso. Às vezes tem filmes que a gente não... que são infinitos, né? Eu acho que o Rashomon é um exemplo, e, enfim, tem vários outros. Não sei se tu já viu, tu conhece a Marjorie Perloff? Eu sei, eu já ouvi esse nome, acho que eu já li algo dela, mas não... Marjorie Perloff. A Perloff, ela tem uma concepção de que o Wittgenstein, a partir no Tractatus, principalmente no Tractatus, é fazer filosofia como poesia. Por isso que eu te perguntei da questão da inspiração, que não haveria a visão de uma academia em que alguns problemas são colocados de tal e tal maneira, e esses são problemas, foi como tu disseste, eu posso ver nos filmes o problema do livre-arbítrio. Não está desconectado uma coisa com a outra, eu não preciso ler Peter Van Inwagen e outros caras mais lá para ficar discutindo o livre-arbítrio, eu posso fazer isso com um filme. Sim. Que é a carne. E a Marjorie Perloff está chamando a atenção exatamente para isso, que a filosofia e a poesia, elas têm uma inspiração,
mas não é uma inspiração de um romântico louco, Rive Gauche, não é a mesma coisa, né? A inspiração que a vida nos traz. Eu acho que nesse sentido, assim, eu não sei se eu concordo com o Wittgenstein, depende de como a gente define isso, né? Se o Wittgenstein está fazendo poesia... não sei. Não é meu tipo de poesia, mas assim, mas tem um ponto, eu acho que eu às vezes exploro essa ideia também, de que questões filosóficas, se elas de fato surgem naturalmente, podem surgir naturalmente para qualquer um de nós, então obviamente, elas podem surgir naturalmente para um artista, para alguém que vai escrever uma poesia, vai fazer um filme, vai fazer uma música, e essas pessoas vão explorar, às vezes, de forma independente e chegar a conclusões muito próximas a de filósofos. Um caso que eu não dei nessa apresentação, mas que eu faço às vezes, esse paralelo em particular, é o filme o Groundhog Day, O Dia da Marmota. O Dia da Marmota, sim, sim. Que é o Feitiço do Tempo em português. Feitiço do Tempo em português. Tem algo aí sobre o eterno retorno do Nietzsche. Isso. Aí tem uma inspiração direta no Nietzsche, mas eu não preciso ter lido nada do Nietzsche, e eu vou, vendo aquele filme, eu vou entender perfeitamente, eu acho, tá? Para quem não viu o filme, tem assim, sem muito... Né? Ele é um blockbuster, o filme. Não exatamente, mas enfim, comédia romântica popular, né? Mas é um filme, à primeira vista, completamente despretensioso, em que uma pessoa acorda todo dia no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo dia, né? Para não dar muito spoiler. E assim, a pessoa tem que aprender a lidar com isso, assim, a fazer o melhor ela vai repetir infinitamente o mesmo dia, ver as mesmas pessoas, etc. Isso é um pouco o que o Nietzsche está dizendo no Experimento do Eterno Retorno. Sim, de novo, né? Enfim, mas às vezes, nesse caso teve uma influência direta do Nietzsche, mas tem outros casos em que eu acho que, independentemente, por outros caminhos, um artista vai chegar a explorar uma posição, aí sim, por inspiração, porque a pessoa começa a pensar nesse tema e expressa isso, que filósofos fizeram de outra forma, né? Então, e aí, nesse sentido, eu acho muito importante usar textos também, e usar filósofos tradicionais para tratar de filmes. O que eu não acho que seja a melhor forma, aqui está... A palavra final está aqui, no filósofo. O filme ou ilustra isso, ou enfim... exatamente. Foi o que tu apresentaste, aquele teu esquema que tu disseste que fez no início, né? Experimento mental, mas também pode ter questões filosóficas, ou são questões filosóficas. Legal, aqui nós temos algumas pessoas aqui, mas não temos perguntas. Jonas, eu acho que a gente explorou bastante, 1h47, deve estar cansado. Olha, eu te agradeço pela tua participação, se ninguém mais tem pergunta aqui. Agradeço pela tua participação, tua paciência em responder as minhas perguntas aí meio esquisitas. Tuas perguntas foram todas muito boas, acho que eu vou ter que rever esse vídeo depois para pensar mais nesses assuntos. Agradeço muito. Não, eu te agradeço também a tua disponibilidade e todo o trabalho que teve de trabalhar com isso com a gente. Muito obrigado. Maravilha. Estou à disposição. Foi um prazer. Prazer também. Uma boa noite a todos. Boa noite.